Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem 73, cujo título é Falatórios. Ia falar palabrórios, não. Falatórios. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 16, diz-nos Paulo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ou seja, o resultado dos falatórios, maior impiedade, dificuldades, não é? Resultados, consequências negativas. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Vamos ouvir sempre a providencial fala ou comentário do nosso Emmanuel, que nos diz assim sobre as palavras de Paulo: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica tem descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes, ou seja, por terminar, por acabar com os focos essenciais do quê? Das doenças, os vírus, bactérias, essas coisas, não é? Então temos a medicina, nós temos a religião, ajudando com relação a mantermos-nos saudáveis no sentido material, buscando mesmo lugares saudáveis e contato com situações físicas saudáveis para não sermos o quê? Contaminados. E também não contaminarmos ninguém, não é? Esse sentido. Quanto se tem trabalhado louvavelmente, ou seja, com pleno reconhecimento nosso, no combate ao álcool e à sífilis. Então, nós sabemos o que uma pessoa alcoolizada é capaz e o quanto também a sífilis, à época, não vamos esquecer que esse livro tem 80 anos, não é? Então, à época, a sífilis era uma doença muito mais comum do que hoje, se bem que hoje ela está voltando a ter números maiores, infelizmente. É aquela questão da promiscuidade, não é? E continua Emmanuel dizendo-nos: ninguém lhes contesta a influência destruidora do quê? Do álcool e da sífilis. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. O álcool faz isso, sem dúvida alguma. As drogas fazem isso, sem dúvida alguma. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em volta imensa família de elementos enfermiços e aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam sobre isso. Não será, porventura, o verbo degradado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade,
da perturbação, e nós acrescentamos da fofoca, porque é o mexerico, não é? Mas vamos pensar nisso, não é? Esse verbo desvairado presente em todos os lugares da nossa vida. Porque qual é a família que não tem fofoca, que não tem mexerico? Qual é o trabalho onde algumas pessoas estejam reunidas que também não tem? Ou pessoas mais comprometidas, podem haver calúnias que podem destruir a vida de uma pessoa. A calúnia pode, criam perturbação em todos os ambientes. Dentro da casa espírita existe fofoca? Claro que existe fofoca. Onde tem ser humano, vejam, pode haver fofoca. Uma pessoa pode falar algo nesse sentido, o que não quer dizer que vai ter o quê? Eco. O eco vai ser quando o outro diz, é mesmo? E já vai lá aquela rádio corredor. Ouviram falar da rádio corredor? É aquilo que se espalha como um rastilho de pólvora. Um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. Isso é a fofoca. É assim que ela funciona. Então, o fato de alguém chegar e dizer uma fofoca não quer dizer que ela se alastre. Se quem ouvir, não levar adiante. Se o fofoqueiro só falasse com um, podia ser que não se alastrasse, mas como ele fala com várias pessoas, alguma delas vai acabar, e aí é isto, este rastilho de pólvora. Em grupos menores, há como haver talvez uma situação mais saudável, na medida que outras pessoas consigam firmeza para não levar adiante os mexericos, né? Mexericos. As maledicências. Isso aí, hein? Parece não sei o que, não sei o que. Isso é a maledicência. Não é? Quando nós tiramos conclusões infundadas sobre algo que parece certo, porque olha, aquilo ali é isso assim, mas quem nunca? Isso é para estarmos todos atentos, porque nós ainda estamos espíritos imperfeitos. E se não estivermos, como Jesus nos diz, ele não fala para alguns, ele fala para todos nós, para vigiarmos e orarmos. Porque se isto não acontece, se não vigiarmos, e se não estivermos buscando ligação com o alto através da oração, cairemos em tentação. Acabamos soltando a bendita língua. E olha que fantástico ele vai dizer agora. Deus criou a palavra. O homem engendrou o falatório. Deus criou a palavra. O homem engendrou o falatório. Essa é uma daquelas máximas de Emmanuel, assim, para se guardar, porque é bem isso mesmo, não é? A palavra digna traz-nos uma consolação e vida, nos infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa, mexericos, né? Essas maledicências, essas fofoquinhas, a murmuração perniciosa propicia a morte. A morte. E nós não estamos falando só de morte física. A morte de amizades, a morte de casamentos, o término, né? Morte no sentido de finalização, de formas muito tristes. Lembrando de uma história, não sei se é de André Luiz, de um casamento, é de André Luiz. É a história de um coordenador de um posto de socorro da espiritualidade, que quando estava encarnado,
era casado com uma mulher muito digna, e ele tinha um amigo que tentou seduzir a esposa dele, e ela afastou-o gentilmente, mas não comentou com o marido, era um amigo de muitos negócios do seu marido, e ela afastou e imaginou que aquilo serviria para manter aquele amigo distante. No entanto, ele ficou muito com seu orgulho ferido de homem conquistador e chegou para o marido dela, seu amigo, e falou uma calúnia. Disse que ela se insinuou para ele e simplesmente o marido não conversou com ela, ele tomou o que o amigo contou por verdade, expulsou a mulher de casa, retornou a mulher para a casa dos pais, nunca mais pôde ver seus filhos, porque era assim aquela época, e morreu em depressão na casa dos pais. Ela foi, devido a esse todo, como ela viveu tudo isto, ela ascendeu, foi para uma colônia, não para um posto de socorro. O posto de socorro está numa vibração, uma linha vibratória abaixo. Ela foi para uma colônia, ela foi para nosso lar. E ele, então, quando o amigo estava morrendo, o amigo chamou, a mulher dele já tinha morrido há muito tempo, o amigo o chamou no leito de morte para pedir-lhe perdão devido à calúnia que ele tinha feito sobre a mulher dele. Quando ele soube, ainda em vida, que o amigo havia feito esta calúnia, ele ficou com um ódio terrível, não perdoou o amigo, que morreu. E depois, quando ele também morreu, o marido que expulsou a sua esposa pela calúnia, passou então, ficou muito perturbado, mas por fim foi socorrido pelo posto de socorro. Lá trabalhou e acabou por atingir a função de coordenador dos trabalhos do posto de socorro. E nessa condição, já mais fortalecido, ele foi então à busca do caluniador, seu ex-amigo, e amigo sempre, mas um amigo infeliz, vamos dizer assim. Era um bom amigo. Neste ponto, ele foi terrível. Mas ele foi, buscou o amigo que estava ainda perdido nas zonas vastas, né, do umbral, onde temos muitos irmãos ainda, trouxe-o para o posto de socorro, o amigo estava mesmo dementado, e aí se dá, desculpe, aí se dá o processo de perdão a ser desenvolvido, não é? E com o tempo, ele conseguiu, dentro do seu coração, deixar de ter raiva, passar a ter pena daquele ser humano, e ele estava já tendo perdoado nesse processo, porque o amigo ainda estava muito abatido mentalmente com os seus erros, seus próprios erros. Não é? Então, vejamos, resultado do quê? Do verbo infeliz. E aqui, né, Emmanuel continua e nos diz assim: quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Que foi exatamente o que aconteceu nessa história. Eu acho que mas eu não quero errar, mas eu acho que foi no livro dos Mensageiros isso. É o chefe do posto de socorro. Mas não posso afirmar. Depois, por favor, coloquem aqui nos comentários.
Eu sei que tem pessoas que gostam muito da série André Luiz. Por favor, obrigada. Então, continua aqui, e aqui vale a pena, quando nós vimos essa aqui, questão do Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. E nós fomos buscar no livro Obreiros de Vida Eterna. O livro Obreiros de Vida Eterna é o 4º livro da série André Luiz. Então, nós temos... Quarto não, é o 4º. Nós temos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, e depois, se não me engano, é No Mundo Maior, não é? Então, no livro Obreiros de Vida Eterna, que fala de 5 casos de desencarnação, nós temos a desencarnação de Dimas, que era um trabalhador espírita, e no seu velório, que se deu na sua casa, que naquele tempo era assim, nós temos um comentário que é feito, um comentário que é feito por André Luiz, está na página 220, mas dos livros antigos, ok? É só procurar, Velório de Dimas. E diz o seguinte: todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina num grupo superior a 3 criaturas encarnadas. Eu sempre penso sobre isso, procuro observar se nós conseguimos nos manter por mais de 5 minutos conversando continuamente e mantermos, além disto, uma conversação digna. O que quer dizer isto? Uma conversação sem fofoca, sem maledicência, sem nenhum tipo de mexerico. Que claro que eu já nem vou falar, que eu não creio mais que estejamos levantando calúnias, não é? E isto já não queremos mais, obviamente, como vimos aqui no caso desses 3 personagens que acabamos de contar aqui. Mas se a gente não prestar atenção, que um mexericozinho, eu ouvi dizer, mas será? Não sei, mas eu ouvi dizer isso. Ou então, aquilo ali me parece, o me parece é a maledicência, não é a fofoca, porque eu nem sei, mas me parece. Isso já é uma inferência negativa sobre alguém em que eu estou passando adiante, o outro já passa, fulano me disse isso assim, assim, e já leva como sendo. E nós precisamos muito mesmo ter cuidado. Eu estou indo mesmo devagar aqui neste tema. Por quê? Porque é algo do nosso dia a dia, que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Pelo menos assim, ao final de cada dia seria interessante, não é? Para estarmos mais atentos. Emmanuel continua dizendo-nos: se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença sobre os desvarios da conversação? E hoje em dia nós poderíamos até falar das drogas, não é? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável, então, é aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Isso é tão incrível, eu até sublinhei a época. Em toda parte, a palavra é índice, ou seja, é marcador de nossa posição evolutiva. Portanto, é indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. O nosso verbo, a forma como expressamos os nossos pensamentos,
desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento da nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Então, nós estamos aqui, estamos buscando Jesus, estamos buscando a doutrina, temos mais recursos para refletirmos sobre o que estamos fazendo aqui, não é? Vamos tirar proveito disso. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Nós nos vemos como discípulos do Evangelho, então as nossas frases devem ter lugar digno e adequado. Isto num esforço de exercício, de vigilância, que nós sabemos que por vezes nisso fácil é. Quando vemos, falei, não queria ter falado. Vamos assim aprimorando a nossa atenção e a qualidade do nosso verbo. E ele conclui dizendo: falatório é desperdício. E quando assim não seja um desperdício de todo, o falatório, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Então, se não é de todo um desperdício, nos compromete, nos faz mesmo perder tempo, quando poderíamos estar investindo tempo em coisas melhores. Nós temos excelentes conteúdos, temos tantos assuntos para falar do que da vida alheia. Pessoas que não sequer estão ali. Por que trazê-las à conversa? Isto é para todos nós. Todos nós. Um assunto palpitante da nossa rotina diária. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelo dom da palavra. Mesmo quando não falamos, temos a linguagem dos sinais. Temos sempre uma forma de nos comunicarmos. Mesmo em silêncio, nosso olhar fala. Ajuda-nos, Senhor, na expressão dos nossos pensamentos de uma forma positiva, Senhor. Desejamos tanto melhorar nesta encarnação. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa os nossos esforços. Abençoa, Senhor, a nossa atenção, a busca da prece, tão importante, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, buscando intuir-nos sobre a melhor forma de fazermos tudo o que fazemos. Abençoa os nossos lares, nossos afetos familiares, queridos, mas não apenas, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, abençoa, Senhor, os que sofrem neste exato momento, aonde quer que estejam. E em especial, Senhor, os que sofrem pela palavra. Vítimas da maledicência, vítimas da fofoca, vítimas da calúnia. E também, Senhor, os fofoqueiros, mexeriqueiros e caluniadores, infelizes, profundamente infelizes, pelas consequências que estão forjando, criando para as suas próprias vidas. E que estas tuas bênçãos, Senhor, permaneçam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos queridos. Estaremos aqui amanhã com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.